Oi, eu sou o Berg, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui nesse canal eu vou compartilhar aprendizados de vida, sabe? Me fascina assim estudar a vida, entender melhor, né, como é que ela funciona de um modo geral, mentalmente, emocionalmente, né? Espiritualmente. Então, eu pretendo compartilhar esses aprendizados aqui nesse canal e se você se interessa por isso, cara, já se inscreve e me diga aí nos comentários, me diga seu nome, quem você é e me conte sua história e vamos trocar uma ideia, né? Aqui não tem verdade absoluta, é basicamente as minhas observações, né? Eu sempre frequentemente procuro me colocar numa posição um pouco mais distante, sabe, das situações para poder extrair o maior aprendizado que eu puder, assim, possível, né? Para não me envolver tanto nas questões, nos problemas, nas coisas da vida que acontece, cara, na vida de todo mundo. E é normal. Então, sim, eu vivo as coisas, eu passo pelos dramas da vida, mas sempre procuro me colocar numa posição um pouco mais distante, onde você consegue observar apenas, né? Você não se envolve tanto, ou você se envolve pouco, se envolve o suficiente, né, para viver normalmente. Mas enfim, se você se interessa por isso, se inscreva no canal. E no vídeo anterior, já está aberto aqui, nós estávamos falando sobre essa dinâmica de manifestação, né, velho? Que é um tema bem recorrente hoje em dia, essa questão de espiritualidade aí na internet, entre as pessoas, né? Manifestação, cocriação, né? Essa coisa de criar realidade. E eu observo isso e tento criar uma linha de raciocínio que faça sentido para mim. E essa linha de raciocínio passa por isso aqui que eu mostrei, né? No vídeo anterior. Essa dinâmica entre emoções, o sentir, que na verdade, cara, todos, se você fizer uma pesquisa aí, ler livros, enfim, outras pessoas falando sobre isso no YouTube ou em outras redes, você vai ver que basicamente todos falam a mesma coisa, né? Todos falam a mesma coisa de forma diferente. Então, de uma certa forma, eu vou falar a mesma coisa aqui, só que de uma forma diferente. Que faz mais sentido pra mim, né? Que é o que? Essa dinâmica entre sentir, pensar e agir, né, velho? É esse sistema, esse mecanismo de criação mesmo, né? Sentir, pensar e agir é uma força capaz de acessar ou criar uma realidade, né? Eu gosto da palavra acessar, uma vez que a gente sabe que tudo já existe, você apenas acessa, né, do meu ponto de vista. E nós estávamos falando que a expressão, ou seja, o agir é essencial e muitas vezes é negligenciado. Só que esse agir ele tem que seguir, ele tem que ser feito assim, sem expectativa. Quem fala muito isso é o Bashar, né? Eu já vi alguns conteúdos dele, não gosto bastante dele, mas não me aprofundei muito assim. Assim como assim, a maior parte do conhecimento desse assunto que eu tenho não é muito profundo em alguém específico, né? É ali, observando e estudando ali até certo ponto para não ficar também insistindo em uma figura, né? Mas você observa, cara, que todos falam a mesma coisa. Então, o modo como o mundo te vê, que o mundo é uma consciência também, né? As outras pessoas são a sua própria consciência, na verdade. Todos nós somos a mesma, compartilhamos o mesmo fluido de consciência. Então, a observação do outro com relação a nós nada mais é do que nós nos auto-observando de uma maneira ou de outra. Inevitavelmente é isso. Então, como você se mostra para o mundo é importante para você acessar essa realidade que você deseja, né? Não sei se eu estou conseguindo ser claro aí. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí, cara. Comenta aí. Eu vou olhar, eu vou, né, se for uma dúvida interessante, eu vou responder e a gente vai trocar uma ideia, tá? E, e aí, brother, pra mim, o hack disso aqui, que se todo mundo entender, é o seguinte, velho. Rotina, velho.
rotina ou podemos dizer hábitos, né? Hábitos. E aí tem uma. Deixa eu botar de outra cor aqui. Tem uma brincadeira que eu faço, né? Que eu já falei isso pra algumas pessoas. Uma brincadeira não, é uma observação que eu tenho mesmo, assim, da realidade. Essa que é a verdade. Cara, para pra pensar assim, nós estamos num espaço e nós estamos numa bola, tá? Uma bola gigante, é claro que isso depende do ponto de vista, né? Comparado ao nosso tamanho pequeníssimo, nós vivemos numa bola gigantesca, certo? Aí nós olhamos pro céu, tem outra bola ali, de dia, aí anoitece, tem outra bola também grande, e aí você observa vários pontos que a gente sabe que são bolas, são bolas. São bolas de energia, são rochas. E essas paradas, velho, tá girando por aí. E de repente a gente não sabe exatamente o que é isso. Entendeu? Então, pra mim, é isso aí que o ponto da história que nós estamos. Nós sabemos que estamos girando umas bolas, mas a gente não sabe o que isso significa. Então, é, é- como assim, né? Onde é que eu quero chegar? A gente tá girando, pô, girando. Aí amanhece, aí anoitece. E é um ciclo, velho, que se repete, se repete, se repete, se repete. Então a gente fica condicionado, nós que somos minúsculos, a essa condição de repetir as coisas diariamente. E aí às vezes a gente repete algumas coisas, elas podem ser repetidas com consciência. Quer dizer, todas as coisas, eu acredito, podem ser repetidas com consciência. Mas a maioria é repetida na inconsciência porque o cérebro está sempre querendo economizar energia. Então ele está sempre querendo botar as coisas no automático, velho. Então assim, seja lá o que for, velho, qualquer padrão de comportamento é, como a própria palavra diz, é um padrão. Ou seja, se tornou uma rotina. Padrão é algo que se repete, se repete, se repete. Aquilo ali ficou tão inconsciente ali, tão automático, que você nem percebe. E na verdade é um poder mesmo. O poder é um hábito, né? Nada mais é do que um hábito. Por isso eu amo muito o livro O Poder do Hábito. Vou até abrir aqui meu drive aqui. Poder do Hábito. Acho que tá aqui. Tem que pagar, né? Seria bom mesmo, velho. Mas enfim. Poder. Poder do Hábito. Eu tinha esse livro físico, só que eu passei por uma fase de vacas magras da minha vida, que eu tinha vários livros, na verdade, né, de desenvolvimento pessoal e eu vendi todos. Menos um, que é o Princípio 80-20, é o livro que eu mais gosto. E em algum vídeo nós vamos falar sobre ele. Quem sabe o próximo. Mas, cara, O Poder do Hábito, eu adoro esse livro aqui. É um livro muito bom. Porque realmente ele mostra o poder que é um hábito. Um hábito é um poder imenso, cara, que a gente não tem, que a gente não imagina, sabe? E ele é responsável pelos nossos padrões de comportamento. Todo o padrão de comportamento e de linguagem que eu tenho aqui me comunicando com vocês são coisas que eu não estou pensando muito assim sobre o que eu estou pensando sobre o que falar, tal, não tem um roteiro muito bem definido. Então vai meio que no freestyle, mas tudo isso aqui, ó, esses movimentos, tá tudo no automático, velho. Né? E você também tá aí assistindo e fazendo suas coisas, tudo no automático, seu corpo tá funcionando no automático. Né? O cérebro encontra um padrão, define o padrão e deixa no automático. Alguns padrões são melhores que outros, alguns padrões são ruins. Então é melhor que a gente redefina esses padrões, né? Crie novos padrões. Então, basicamente, é, voltando pra cá, né, velho? Quando você. Geralmente o sentimento é o primeiro que aparece, né? Sente. Você não vai direto pra ação. Provavelmente você vai, né? Como a gente falou no vídeo anterior, vai ter uma ação. Eu nem lembro qual foi a palavra. Você pode fazer uma besteira, né? Pode fazer uma besteira. E aí a gente precisa usar a razão, né? Que é a partir do pensar. Pra, ou seja, enfim, criar, né? Um pano de fundo assim
criar uma situação onde a gente possa trazer isso para essa dimensão aqui, que é a física 3D, entende? Então, e aí aqui entra a parte da imaginação, não é só pensamento, né? Imaginação também é um pensamento. Imaginação são imagens. Pensamento a gente associa a palavras, mas são palavras, são imagens. Tudo isso é pensamento, né? E é razão também, né? Ao mesmo tempo. E o sentir está associado ao cérebro. O sentir são as emoções que estão, né? O órgão que recebe isso é o coração. E depois você tem a sua expressão, como você expressa, né? Você precisa ter uma integração muito boa desse sistema. A razão com a emoção tem que estar muito, tem que se conversar. Isso aqui tem que conversar com isso aqui, tem que conversar, velho. Essa é a pira do bagulho. Tem que conversar. Tem que ter uma comunicação entre esses dois aqui. Não é nem que esse vem primeiro. Vem, mas muitas vezes, velho, você consegue criar uma emoção, um sentimento a partir do pensamento. Então é você botando sua consciência, fazendo o pensamento vir primeiro, né? E depois você criar um sentimento. E depois você agir com base nesse sentimento, nesse pensamento. Então, velho, você tem que ter essa comunicação para que o agir ele seja conivente com aquilo, com a realidade que você quer acessar, né? Com a manifestação que você quer fazer. Eu não gosto nem. A palavra que eu mais gosto de usar, a expressão é acessar a realidade. Você acessa, mano. Você acessa. Você, de repente, você se mostra ser alguém que as pessoas vão ter outra atitude com você. Essa outra atitude que as pessoas terão com você define a realidade que você está acessando. Entende? É assim que funciona. Pelo menos tenho observado. É o que eu tenho observado como funciona, né? Agora sim, essa expressão, esse agir, pô, não é que você vai fazer uma ação aqui e imediatamente você vai ter uma manifestação. Não é assim, velho. Você precisa ter uma consistência, né? É como se essa energia ela precisasse, né, se reforçar tanto durante o tempo, a fim de criar uma coisa coesa mesmo, uma coisa consistente, né? Uma ação que se torna consistente. E essa ação que é através de uma rotina, né, que se torna hábito, é que vai de fato ser responsável por você acessar a realidade que você quer acessar. Entende? E aí, questão tempo, velho, ó, tanto faz, mano. Tanto faz. Você não pode ligar por quanto de tempo vai demorar. Se você quiser mais rápido, você coloca mais atenção nisso. Se você não liga muito, você fica tranquilo, velho. E deixa rolar. Pelo menos assim eu tenho observado. O que, é que você acha disso? Você pensa diferente? Você identificou coisas que podem endossar o que eu tô falando? Ou que de repente eu posso olhar por outro ponto de vista? Comenta aí, velho. Comenta aí. Pra gente trocar uma ideia. Tá? E agora sim, eu gosto muito dessa questão da rotina, porque é fácil, velho. É fácil. Quando você tem consciência sobre alguma coisa, você criar uma rotina com isso não é muito difícil, não, mano. Na verdade, né? Você só pega seu dia, velho. Pega. Você já tem uma rotina. Todos nós já temos uma rotina. Como eu falei, o cérebro automaticamente ele vai buscar economizar energia. Então ele naturalmente vai criar rotinas. É a natureza do nosso cérebro. Então a gente só precisa incluir na rotina aquelas, ou retirar, eliminar aquelas que são as coisas que a gente quer, né? Que a gente acha que esteja de acordo com a realidade que a gente quer manifestar, o que a gente quer acessar, né? E eu sou fascinado por isso, por essa questão de rotinas, né? E aí existem algumas rotinas, alguns hábitos que são mais eficazes do que outros. E aí eu faço um link com o princípio 80-20, né? Que é o princípio de Pareto, que é um livro que eu gosto muito, por sinal. Ele tá ali, acho que no próximo vídeo eu vou falar sobre ele. Existem alguns hábitos que são mais eficazes do que outros. No livro, nesse livro aqui, ele fala, ele em algum momento, em alguns momentos ele fala sobre o hábito angular, né? O hábito angular, vamos ver se ele, ó, hábito angular. Mas ele não explica, o motivo não é totalmente claro, mas para muitas pessoas.
Exercício hábito angular, que defaga mudanças disseminadas. O exercício transborda para outras áreas, né, velho? Ele tem meio que um efeito cascata. Um hábito angular é um hábito comum, mas que tem um efeito cascata, velho. Começa a atingir várias áreas. É que nem juros compostos, velho. Juros compostos, né? Juros compostos. É que nem juros compostos. Cara, é juros sobre juros, velho. Chega uma hora que é exponencial o bagulho. Então você tá aqui rendendo, rendendo, rendendo. Tem um ponto, filho, que o céu é o limite. É tendência ao infinito, entende? Então, assim, exponencial. Um hábito angular ele é exponencial. E aí eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo com a minha vida. Eu nunca fui muito de escovar os dentes, velho. Nunca fui muito de escovar os dentes. Desde criança eu já sou um adulto já há algum tempo, há bastante tempo. Não tanto, mas um tempo considerável. E desde criança, eu acho que isso é comum, né? Mas algumas pessoas, talvez a maioria, não sei se é a maioria, mas algumas pessoas se desenvolvem melhor nessa área de escovar os dentes do que outras. Eu era uma das que nunca gostei, velho, nunca consegui. Pra você ver que não é só fazer a mesma coisa todos os dias. Não é só assim que você constrói um hábito. Você tem que entender a estrutura do hábito que nesse livro aqui explica muito bem. Vou ver se eu acho. Deixa. Pô, pior que eu não sei nem se esse bicho tem as imagens que o livro aqui, ó, tem. Deixa, rotina e recompensa. Esse é o loop do hábito, né? Essa é a estrutura de um hábito. Você tem uma deixa, que é um gatilho, que provoca uma emoção, né? Como a gente tá falando aqui, provoca uma emoção. Aí você, na verdade, você vai direto para uma ação, né? Você vai direto para uma ação, porque já é um hábito. Você não precisa nem pensar sobre a situação. E por quê? Porque vai te gerar uma recompensa. Né? Então isso aí vicia, pô. É isso aqui que vicia. Ah, cigarro, doce, drogas, mano, álcool, qualquer coisa. Entende? Ou, mas pode ser também em estudo, enfim, velho, em coisas boas também. Mas é claro que de uma certa forma você sempre tem que ter controle sobre isso, tá? Sempre você repetir inconscientemente uma coisa, né, a todo custo, é um vício, velho, é um vício. Nada em excesso é bom. Então você tem que estar sempre no controle. Você, mano, é soberano na sua vida. Né? Você tem que ter controle sobre isso aqui. E eu esqueci o que eu tava falando. Enfim. E aí, sim, tá falando de escovar os dentes. E, pô, velho, a deixa de manhã até era mais fácil, porque de manhã, pô, você sempre. Ou você vai pra escola, ou você já tá indo pra faculdade, você vai trabalhar, você tem que escovar os dentes. Isso aí não tem como, né? Socialmente você é forçado a fazer isso e realmente é incômodo, mano. Você de manhã cedo, você não vai querer dar uma baforada na cara de ninguém, então você vai escovar. Agora, na hora do almoço já negligencia. E na hora de dormir já negligenciava também. Eu, né? O que que eu descobri, velho, não muito tempo atrás? Que me agrada escovar os dentes no banho, velho. Né? Não sei, já tô dentro daquele contexto ali de limpeza. E eu descobri que, assim, é a finalização. Sabe, eu já fiz tudo para shampoo, condicionador, sabão. Tô para terminar. Principalmente se a água estiver gostosinha assim, sabe? Pô, aqui mesmo que faz frio. Por isso que eu tô com isso aqui. E aí a água bem quente, né? O chuveiro bem quente, pô, é gostoso. Por mais que seja um lugar frio, mas quando você toma um banho quentinho é gostoso. Então você não quer muito que termine, você quer que postergue. Então quando eu termino todo o processo, é como se fosse a última mordida, velho, a última garfada, sabe? Então eu vou ali, escovo meus dentes, pá, tranquilo. É bom que você faz sem pressa também, mano, pá. Depois eu uso até fio dental, filho. Até fio dental, velho. Eu tiro ali, uso. Pronto. Isso eu faço de tarde, antes de trabalhar, e volto e faço de noite antes de dormir, né? Infelizmente eu ainda sou CLT e nessa escala, eu não vou nem falar o que é essa escala 6 por um. Não me agrada nada, que fique claro. Mas enfim, o meu horário também não é muito bom, porque eu entro às 15 e eu retorno em um restaurante, né, velho? Eu retorno teoricamente 23h20. Aí, enfim, dias de maior movimento eu vou chegar meia-noite, 1 hora, depende.
Hoje eu cheguei mais de meia-noite. Aí minha esposa tava acordada, ainda troquei uma ideia com ela. E aí, pronto, tô fazendo um vídeo aqui, é 3 horas. Vou mostrar pra você. Cadê? Aqui, ó. É 3 horas da manhã, não é? 3h12. E eu tô aqui morrendo de sono, tô com cara de sono, né? Cansado. Mas enfim, velho, ou seja, a deixa é estar no banho. Já tá tudo separadinho ali, ó. Já tá a escova, a pasta, tudo. É só pegar. Então eu já tenho um gatilho, uma deixa muito bem definida. Eu faço a rotina, que é escovar, passar dente. E a recompensa é acabei o banho, né? Finalizei o banho. Ainda prolonguei um pouquinho mais do banho. Porque a gente gosta de tomar banho, né? A gente gosta de tomar banho. A maioria das pessoas, tipo assim, gosta de tomar banho. Então, elas são boas, você fica lá e tal. E é um hábito angular, velho. É um hábito angular, porque não tem nada a ver, assim, né? O banho em si. Não o hábito de escovar os dentes, mas assim, o hábito de fazê-lo no banho. O fato da deixa ser o banho, ó como ele foi eficaz, né? Ó como fez que eu executasse de maneira eficaz essa rotina que é escovar os dentes, né? Eu não diria nem como um exemplo de hábito angular esse aí, tá? Não é tão um hábito angular assim, não. Tô pensando nisso agora, né? Eu iniciei esse vídeo pensando como se fosse, mas já tô mudando de ideia. Não é tão hábito angular, não, mas é um bom hábito, né? Foi uma deixa muito criativa. Mas não foi racional, não pensei nisso. De repente me veio, cara. Um dia eu escovei no banho, né? Comecei a escovar no banho, na verdade, pra agilizar. E aí eu fui tomando gosto. Falei, pô, mano, é legal escovar no banho. Enfim, hoje já é um hábito. Entende? Então, pô, velho, é isso. É isso no vídeo de hoje. Comenta aí o que é que você pensa sobre isso, qual a sua opinião, né? Quais as suas experiências. Comenta aí se você se interessou nesse conteúdo. Dá um joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima, cara. Aprender cada vez mais sobre esse sistema aí da vida aí pra gente sempre com o objetivo de viver cada vez melhor, né? Cada vez mais feliz, né? Com a decisão de que nós queremos ser felizes agora, entende? A decisão é de que eu quero ser feliz agora, de que eu sou feliz agora. Eu decidi que eu seria feliz, né? Já há muito tempo. E eu sou feliz. Fui, sou e serei sempre. Independente da ocasião. Independente da situação de vida, se você tá rico, se você tá pobre, se você tá solteiro, se você tá casado, se você é homem, se você é mulher, mano. Entendeu? Vamos ser felizes aqui agora. E é isso, cara. Muito obrigado e até a próxima.